E aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Neste vídeo eu estarei regravando um vídeo que eu já postei há muito tempo atrás, mas que não está mais ao ar. De como eu tirei a minha CNH, a minha carteira de motorista. E por que eu estou regravando esse vídeo? É simplesmente porque o vídeo anterior tinha mais de 20 minutos e eu acho que dá para resumir mais. Eu aprendi coisas que eu utilizo para minha vida e você pode utilizar para sua também. Se eu não me engano, foi no ano de 2022 que eu fui tirar a minha carteira de motorista. E até para quem não tá querendo tirar a carteira de motoristas, vocês vão ficar sabendo como é que funciona todo o esqueminha. De maneira resumida, óbvio, mas não é complicado. Primeira coisa a se fazer, além de ter o dinheiro para pagar a autoescola, que não é baratinho, é você realizar o teste psicotécnico, que é, resumidamente, um teste para ver se você não tem alguma deficiência física ou mental que possa ser perigoso para a sociedade. E neste teste psicotécnico vai ter uma série de perguntas, testes muito interessante. Aí que pega se você é meio maluco, dodói da cabeça ou um olho teu não funciona. Passei super de boa nesse teste psicotécnico e logo em seguida seria já as aulas teóricas. Foi numa época onde a Covid estava bem forte ainda, então você tinha duas opções: aula online ou aula presencial. Obviamente, a maioria das pessoas, não só por conta do vírus, preferiram a opção aula online, assim como eu. Porém, no meu caso, deu tudo errado porque aconteceu algum problema na plataforma onde o professor não me escutava e eu não escutava o professor também. Então, eu acabei sendo obrigado a fazer as aulas presenciais, que ia ser direto na autoescola. E para vocês terem uma noção, como a maioria prefere fazer aula remota, nas aulas presenciais tinha apenas eu, a minha irmã e mais um cara que tinha uma cara de bandido. Inclusive, eu não tenho certeza se por acaso ele estava fazendo uma reciclagem. Afinal de contas, no final das aulas teóricas, ele voltava para casa ou de carro ou de moto, sendo ilegal. E o bichinho parecia uma chaminé. Nossa, fumava aqui só. Enfim, nas aulas teóricas você vai receber um livrinho onde tem todo o conteúdo que você vai aprender durante um mês, se eu não me engano. E lá vão estar as leis de trânsito, as consequências, direção defensiva, entender como funciona o significado das placas e pinturas que tem no asfalto, até noção do que é ser um cidadão. Primeiros socorros também tinha, enfim, várias coisas teóricas. E o principal, que é saber que a partir do momento que você é o condutor do veículo, você é responsável pela vida de quem está junto e de quem está fora, os pedestres, no caso. As aulas, se eu não me engano, eram apenas 2 horas e logo em seguida era só voltar para casa. No finalzinho das aulas teóricas, você começa a fazer bastante exercícios para a prova teórica, que iria ser realizada na outra cidade. Inclusive é uma cidade que eu morei boa parte da minha vida. Foram uns 14 anos, mais ou menos. Ficamos um tempinho logo após terminar as aulas teóricas, estudando para se preparar para a prova. E chegou finalmente o dia de realizar essa prova. E fui lá no Detran. A gente vai lá, faz a biometria e tudo mais. E a gente vai fazer uma prova eletrônica, direto no computador, com... parece uma urna eletrônica para você ir colocando a opção que você quer e confirmar. Estudei bastante, fiz a prova e o papai aqui, sim galera, reprovei na prova teórica. Mas não tinha o que fazer, faltava acho que uns 3 pontos para ser aprovado, não fui, reprovei, então eu tive que pagar para remarcar outra prova. Tirei do meu bolso, vamos lá marcar outra prova. Estudei, refiz essa prova e passei. Feito isso, partimos então para a melhor parte, a parte que a gente mais estava esperando, que são as aulas práticas. Finalmente agora podemos pegar no volante e mandar ver. Chegou o dia das aulas práticas, a gente foi direto na autoescola para conhecer quem iria ser nossos instrutores. E me apresentaram a minha instrutora. Ah, e os carros dessa autoescola é o famosinho Uno. Comenta aí se vocês já dirigiram um Uno. Eu particularmente não gostei muito não. Nessa primeira aula, a instrutora apenas me levou até uma área residencial. Ela estacionou o carro do ladinho assim da calçada e pediu pra gente trocar. Ela começou a ensinar os básicos, que é você colocar cinto de segurança, verificar os espelhinhos e ver se o volante, o banco
está adequado para você. Início a gente faz a primeira condução, então você vai fazer todo o esqueminha e ficar com o pezinho na embreagem. O carro andava igual uma lesma. Essa primeira aula era mais para sentir o carro, sabe? Enfim, o dia foi rodando e a gente começa tudo aos poucos. Nos próximos dias você vai evoluindo a marcha e vai enfrentando os principais desafios da autoescola. E eu vou citar aqui 4 desafios principais que você vai ter na autoescola. Primeiro, o controle de marcha, não deixar o carro morrer, você parar e evoluir nas marchas. Segundo, lombada. Aqui no Brasil tem muita lombada e tem todo um esqueminha para você passar. Terceiro, rampa, lugares inclinados que você vai ter que controlar direito para não deixar o carro morrer. Eu deixava morrer bastante. E por último, a famosa baliza, que é simplesmente estacionar o carro entre outros carros. E o detalhe importante é que você tem que tomar cuidado para não bater no carro da frente nem no carro de trás, obviamente. Em todo esse período, que eu acredito que foi 2 meses talvez, de aula prática, as partes que eu mais tive dificuldade foi lombada e conversão, que é simplesmente você virar o volante para ir para outra rua. Mas o principal desafio que eu tive em toda a aula prática foi a instrutora. Meu amigo, vocês não têm noção. Foi muito difícil lidar com isso porque a minha instrutora, ela era muito antiprofissional. Então ela ficava gritando no teu ouvido, falando muitas coisas aleatórias. Ficava com a janela toda aberta, o bração pra fora. Com o som alto, ela ligava o som do rádio, o celular ficava lá dando risada com o som alto. Ficava toda hora puxando papo furado comigo. E se eu errasse alguma coisa, ela me dava muita bronca. É tipo seu pai ensinando você a dirigir. Se errou alguma coisinha, parece que ela vai abrir a porta e te empurrar pra você cair no asfalto. Eu não sentia que ela era uma pessoa ruim, apenas era irritante. Ela me botou logo muito cedo para dirigir em rodovia, em alta velocidade. Passamos em bastante lombadas, que era a minha dificuldade. Foi bem assim desgastante, porém eu sinto que valeu a pena. Eu pude encarar logo de cara um passageiro que vai te distrair e situações na rua onde você precisa ter tomada de decisão rápida. Inclusive, teve uma aula que quase teve um acidente. O sinal onde eu ia passar estava aberto, porém o caminhão do lixeiro lá da frente furou o sinal e ele atravessou bem na minha frente assim. Eu freiei e ainda tomei um pito da instrutora falando que quando é assim ela que ia resolver. A única coisa que ela fez foi ficar assim na minha frente apertando a buzina. Esse foi um ponto assim chatinho, que quando eu acertava alguma coisa era difícil ela enaltecer alguma coisa, tipo, parabéns, você acertou muito bem, é isso aí mesmo. Era bem poucas vezes que ela fazia isso, ou o dia que ela parecia que saiu da bebedeira, ela tava muito feliz, mas daí acho que ela tava feliz com qualquer coisa. Mesmo assim, eu quero deixar o meu muito obrigado a você, instrutora, porque graças a você eu pude ter situações difíceis logo de cara, que é exatamente assim que é o trânsito brasileiro. Terminado as aulas práticas, vamos então fazer a prova prática, que é o medo, é o que vai decidir. Foi marcado o dia e iriam ser realizadas as provas no mesmo local onde foram feitas as provas teóricas, 3 a 4 alunos para cada instrutor. E o primeiro desafio que nós tínhamos que passar seria a baliza. Eu fui o penúltimo a fazer a baliza. Os da minha frente passaram super tranquilo e a última, infelizmente, reprovou, assim como eu. Sim, eu reprovei também na prova prática. Para vocês terem uma noção do que aconteceu, eu peguei o carro lá e a primeira coisa que eu senti foi que a embreagem ela estava fraca. Eu soltava o pé da embreagem, mas o carro não andava. Então eu tive que precisar muito do auxílio do acelerador. Porém, não era nada demais. O que pegou foi quando eu entrei na vaga, entrei certinho e eu bati no protótipo de trás. Na hora eu pensei, não, porque não sei se vocês sabem, se você reprovar na baliza, acabou, você reprovou já. Então não tinha que fazer. Eu reprovei de tudo e teria que remarcar a prova prática, que no final das contas custou muito caro. E para você remarcar uma prova prática é muito mais caro do que uma teórica. Ah, e detalhe, antes de marcar essa prova prática,
A instrutora me deu uma avaliação de 70% e ela costumava liberar os seus alunos para fazer a prova acima de 80%. E eu tava lá com meus 70, 75%, se eu não me engano, que ela me avaliou. Porém, o que eu mais queria era me livrar dela. Então, por isso que eu resolvi fazer. Como ela me ensinava de uma maneira muito difícil para mim, eu resolvi pedir uma aula extra, porém não com ela, com o instrutor da minha irmã. Era um cara super pacífico, legal e instruía bem. Chegou o dia de eu fazer essa aula prática novamente, agora com esse instrutor. E ele pergunta pra mim, já que agora você tá pagando as aulas a mais, qual que era a minha dificuldade e o que ele queria que eu ensinasse nesse dia. E eu pedi a ele coisas que eu achava que eu ainda não estava pronto, mas principalmente o motivo que me fez reprovar, que foi a baliza. Então ele me levou para outro bairro residencial. A gente fez um pouquinho de todas as aulas, para no finalzinho do dia a gente pegar direto fazendo a baliza. Quando chegou a hora de fazer a baliza, eu pedi para ele ensinar o modo dele. Afinal de contas, a baliza dela me deixava muito confuso, era muito intuitivo. Eu precisava de algo mais técnico. E há uns dias atrás eu usava o carro aqui de casa para treinar a baliza dele, que minha irmã repassou para mim como ela tinha aprendido. Ele me ensinou a baliza dele, muito boa, usando os espelhinhos. Enfim, era 1000 vezes mais fácil do que a baliza dela. E detalhe também, ele realmente era um bom instrutor. Quando você acertava alguma coisa, ele sempre falava sobre isso. Tipo, parabéns, é isso mesmo, direção defensiva, é isso aí. Então ele evidenciava, elogiava quando você acertava alguma coisa, os seus acertos. Depois dessa aula, eu me senti mais seguro do que nunca. Alguns dias depois, eu fui fazer a prova prática. E quem estava lá para me receber? A instrutora, com uma cara de boa, com exatamente aquela cara que dizia assim: por que que você não fez aula comigo, seu desgraçado? Dessa vez eu iria ser o último a fazer a baliza. Quando chegou a minha vez, a garota que tinha ido por último largou o carro extremamente torto para mim. Mas como eu estava super confiante, foi bem fácil para mim e eu acertei a baliza perfeitamente e utilizando a técnica do instrutor, não dela. Ficou um bom espaço entre os protótipos de carro. Depois, em seguida, você tinha que tirar o carro de lá e dar ré. Nesse ponto eu pensei, eu posso descansar. O avaliador entrou no carro e eu pensei, ué. Aí ele chamou a galera para entrar no carro. Na hora eu vi que, sim, agora eu vou ser o primeiro a fazer o resto da avaliação. Até então eu já estava anestesiado, vamos embora assim mesmo. Entrou todo mundo no carro e agora a gente ia sair pro percurso na cidade. A primeira saída já era muito difícil logo de cara. Eu tinha que sair e bem nessa hora passou uma senhora na frente. Eu tive que parar o carro, deixar ela passar. Eu fiz bonitinho, dando preferência ao pedestre. Que cara cordial, não é mesmo? É só pra passar. Logo em seguida eu tinha que fazer uma conversão pra direita e já tinha um cruzamento que eu teria que virar o carro para a esquerda. Então eu teria que mexer muito na marcha. Fora que era uma avenida com um fluxo muito grande, era muito perigoso. E eu ainda assim consegui, não sei como, mas consegui. Fui tocando uma reta e logo em seguida já ia ser uma rampa, o teste de rampa. Eu fui na subidinha, tinha a placa de pare, parei. E agora? Não deixar ele morrer? Consegui! Haha! Deu super certo, consegui fazer a rampa. Eu só recebi apenas uma chamada de atenção porque eu fiz uma conversão na terceira marcha. Então foi muito rápido, meio brusco. Mas ainda assim foi uma conversão de boa. Não subi na calçada e também não entrei na outra pista. E para finalizar esta avaliação prática, eu apenas tinha que encostar o carro na calçada. E logo ao lado tinha a escola Edgar Maroc, que foi a escola onde eu estudei quando eu morava nessa cidade. Eu nem falei que cidade era, né? É Campo Largo. Daí agora em diante ia ser ao contrário, né? A ordem ao contrário. Então ia ser a menina que me largou o carro torto. Depois o outro garoto que me falou que antes de fazer a autoescola ele já tinha feito uma viagem de Campo Largo até Cascavel, sem carteira de motorista. Na vez dele foi super de boa, parece que o cara dirigia há muito tempo mesmo. Ele passou de primeira, assim, sem problema algum. Nossa, pra ele era que nem comer, era algo natural. Agora pra menina que deu dó, vocês não tem noção. O carro sempre dava umas engasgadas e a parte que eu mais senti dó dela, que foi a última coisa que ela teve que fazer, que foi rampa. E nessa hora, toda hora, o carro morria. O avaliador teve que ajudar lá na embreagem, no acelerador, para conseguir tirar ela da rampa.
E ela tava até chorando, sabe? Que foi algo que ela tinha treinado muito. E eu mesmo também tinha achado que eu tinha reprovado por conta daquela chamada de atenção que eu recebi, por ter feito uma conversão na terceira marcha, só por causa disso. Aí ela sentou aqui do meu lado, chorando. Aí eu, pra consolar, né, cheguei nela e falei assim, não, tudo bem, eu acho que eu reprovei também, acontece, tenta de novo. Só faz um empréstimo do banco, porque pra remarcar a prova é caro. Por fim, que foi o garoto, né? A gente estacionou no cantinho e agora o avaliador que ia conduzir o carro de volta, onde estavam os instrutores e todo mundo. E pense num pé pesado, viu? O cara era avaliador, mas parecia um piloto de Fórmula 1. Chegando lá, ele pediu pra gente esperar um pouquinho, a menina em prantos. Esperamos uns 5, 10 minutinhos. Chegou na hora, ele falou: passou, passou, passou. Eu fiquei em choque e muito feliz, tipo, finalmente! Nossa. Eu me senti muito vitorioso, era algo que eu sempre tava sonhando e que foi difícil chegar até aquele ponto. Tiramos uma fotinho para ser postada, né? Os aprovados. Ah, e nesse tempo que eu tava fazendo autoescola eu tinha cabelo comprido. Sim, eu já tive cabelo comprido. Eu acho que dava mais ou menos até aqui meu cabelo. Era bem Rapunzel. E eu super entendo vocês, mulherada. É difícil cuidar de cabelo comprido. Tem que prender pra não cair na cara. Mas valeu que tirou uma dúvida que eu tinha. Eu tinha curiosidade de ter cabelo comprido. Até a instrutora falava que eu parecia aquele cara da Mulan. Vamos à batalha, guerrear, vencer. Era essa a letra? Não lembro. Depois de aprovado, eu tive apenas que esperar chegar a minha carteira provisória, que tinha validade de mais ou menos um ano. Nesse período, eu dirigi acho que umas 2 vezes. Super tranquilo, bem de boa. Meu pai tinha um Palio e eu dirigi ele, era bem bom. 1000 vezes melhor do que aquele Uno, que era da autoescola. Depois que passou esse um ano, eu finalmente recebi a carteira de motorista legítima. Essa aí já se perder ponto. Mas essa foi então a minha história de como eu tirei a minha CNH. Espero que vocês tenham gostado. E me conte aí nos comentários se você pretende tirar a carteira de motorista, se você está no processo, ou se você já tirou, como foi a sua experiência, quais foram as suas dificuldades e qual o seu sentimento de dirigir. Para mim, me deu uma sensação de liberdade. Ah, e um complemento aqui, eu esqueci de colocar. Desde que eu tirei a minha CNH, eu dirigi apenas 2 vezes. E de lá pra cá, eu não saio muito e não preciso sair muito. Então acaba que não compensa pra mim ter um carro no momento pra ficar parado. Então quando eu preciso sair, eu pego um Uber ou eu vou de ônibus. Mas no futuro eu pretendo ter um carrinho sim. Até porque no futuro imagino que vão surgindo mais compromissos. A gente acaba tendo mais oportunidade de sair. O lado bom é que para qualquer emergência eu posso pegar o carro que tem aqui em casa e esse foi o vídeo. Tamo junto, até a próxima.